Vamos falar sobre a alta no preço dos ovos aqui no Brasil com César Bergo, economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Seja bem-vindo, César. Boa tarde. Boa tarde, Gésa. É um prazer estar com vocês no SBT. César, essa demanda ou aumento da demanda, esse aumento da demanda sazonal em razão da quaresma, por si só justifica a alta nos preços dos ovos ou não? Olha, na verdade, os ovos, ele tem um outro ente, que é a questão da... Teve uma doença nos Estados Unidos, eles são a bater mais de 40 milhões de aves, né? Então, os Estados Unidos veio com tudo no mercado e praticamente ele compra mais um terço do que ele já comprava do Brasil de importação de ovos. Isso pressionou o mercado em janeiro, porque isso tudo aconteceu também em dezembro e janeiro, e também tem outra coisa, que é a questão do aumento de custo também de produção das granjas, né? Então, aumentou o custo de pão, né? As rações ficaram mais caras, então era natural que também aumentasse o preço, mas também aumentou a demanda. Como você bem lembrou no início, o Brasil é o quinto produtor, mas consome ovos, né? Por quê? Porque em novembro começou a subir o preço da carne, outubro, novembro, então as pessoas passam a preferir comprar ovos ao invés de carne. Então pressiona o mercado de ovos também. Então, os motivos que fizeram esse preço subir, primeiro, a demanda, que as pessoas pegam um bem substituto de proteína, que é o ovo, e também vão comprar mais ovos. E não tem a dúvida que a questão também da proximidade da quaresma, então o atacado tem que entregar ovos, né, para ser vendidos nos supermercados, acaba pressionando o preço também. Então, esse conjunto de fatores fez com que o ovo subisse de preço, porque muitas vezes estão exportando ovos que deveriam ser direcionados ao mercado interno. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia, praticamente triplicou o preço dos ovos lá, né? Então, os americanos estão comprando muitos ovos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é o grande produtor, e faz o preço subir, viu, Gerson? César, então a gente tem aí um fator realmente sazonal, a questão da quaresma como um dos elementos, né, que Sim, justificam essa alta. Então é um conjunto de fatores. Ok. Então vai passar a Páscoa, o povo volta a comer mais carne e menos ovo. Então pelo menos um aqui dos pilares desse aumento deixa de existir. Quando sim. isso acontecer, o preço vai cair? A tendência é que o mercado se regularize, não no curto prazo, porque essa questão americana foi muito grande, né? De repente, os Estados Unidos dizimaram 40 milhões de aves. Então, ele tem que comprar ovo, né? O americano consome muito ovo, então está comprando no Brasil. Então, isso aí, daqui uns 2, 3 meses, acaba se regularizando, porque vai haver a reposição das nos Estados Unidos, e então vai ter uma oferta maior de ovos aqui no Brasil. Então, lá para o mês de abril, maio, deve melhorar um pouquinho a oferta e mesmo baixar de preço mesmo só em junho. Então, ou seja, o ovo deve voltar a essa normalidade, porque você bem lembrou que no atacado subiu 40% o preço do ovo. Isso ainda não foi repassado para o varejo. Então, está sendo repassado pelo varejo. Existe uma margem ainda que o ovo pode subir um pouco nos próximos dias, mas em função dessa questão americana, principalmente, né, porque a produção em 2024 até que aumentou a produção de ovos no Brasil. O problema é que aconteceu esse fato inusitado aí no mês de janeiro e acabou fazendo o preço do ovo subir. Mas a tendência é que a partir de maio e junho o preço se normalize, viu, Jesus? Do gás, vamos deixar a dica aqui, né? A gente falou do prazo de validade, os ovos vão ter prazo de validade agora na embalagem de forma obrigatória a partir de março. Como o César trouxe pra gente, aumentou lá no atacado, ainda não chegou aqui na ponta. Então no varejo a gente ainda encontra o preço de ontem. Então essa pode ser uma corrida agora para as gôndolas dos ovos. Vamos estocar em casa, mas cuidado com a validade. Cuidado com a validade, a gente deixa a dica aqui. Diga, César. Lembrando, Jesus, que o ovo que não tem a prazo de validade, ele tem prazo de validade também, né? É lógico que vai ter o ovo lá com a data, mas tem um ovo antigo que não tem. Mas ele tem validade também, você bem lembrou aí. Então, muito cuidado, porque pior que um ovo caro é um problema na saúde, né? Provocada por um consumo de um produto vencido, né? Pior que o ovo caro é um ovo caro e podre. E o pior que a E pior podre. coisa é que quando você vai fazer o omelete, você bota um ovo novinho, o segundo 3 ovos novinhos ali. E quando você vê com o quarto ovo podre em cima daqueles ali, você Cuidado. não joga um ovo
um ovo fora, não. Você joga 4, 5 ovos fora, Muito né? Então, cuidado, é isso mesmo. Parabéns, é Cé- isso aí. César, é sobre a alta do gás. O presidente Lula, ele falou, olha, a culpa é dos estados. ICMS. Sai daqui a 35. O governo federal entrega R$ 35. Passou pelos estados, chega lá na ponta a R$ 120. É essa a composição do preço? É tudo culpa do ICMS? O risco do presidente é que pode aumentar a popularidade dele com o povo, mas cair com os governadores, né? Porque isso não é verdade, né? Você tem um componente que, de fato, 40% do preço do gás fica com a extração e o refino, que é o caso da Petrobras. Depois você tem uma parte que vai para os estados, né? Em torno de 30%. Agora, o vilão mesmo de tudo isso é a distribuição. Porque muitas vezes existe uma desigualdade, você bem mencionou aí, um lugar se compra por 90, outro se compra por 102. Ou seja, existe uma distribuição de gás ainda irregular. Então, as pessoas que mais necessitam não conseguem acesso a uma entidade de distribuição próxima e barata. Geralmente fica na mão de atravessador. Então, a primeira questão é a questão dos órgãos consumidor fiscalizar com relação a essa questão de grandes diferenças de preço. Não se justifica você encontrar uma diferença de 20% num botijão de gás. Agora, com relação à Petrobras, ela tem aumentado a produção e, de fato, a tendência nesse preço da Petrobras é cair um pouco. Mas não tenha dúvida de que o presidente ele faz esse jogo de palavras em função dos dados que vêm da popularidade. Mas a questão do gás é uma questão antiga. Ainda tem estados que ainda dão uma ajuda, um subsídio, que é o chamado Vale Gás. Então, muitas famílias recebem isso para poder comprar um gás de forma mais barata. De qualquer forma, não tenha dúvida de que a tendência, Jesus, é o gás se normalizar e uma fiscalização bem feita na área de distribuição do gás pode facilitar a vida do consumidor, sim. A gente tem aqui, olha, o pessoal está mandando aqui o preço do gás em cada região aqui. A gente tem a nossa audiência aqui no mundo inteiro, né? Então a gente tem aqui, olha, Davi, R$ 90 aqui. Você fica em Brasília, né, César? Você fica aqui em Brasília. É, Brasília. Então, ó, É. R$ 90 aqui em Águas Lindas. Adriana, na minha cidade está cento e pouco. José de Freitas, lá no Piauí, a última vez que comprei foi a R$ 115. Tem realmente uma variação muito grande, é ICMS, é Grande. logística, o que que faz, o que Ó, responde, o que justifica essa diferença tá. toda, César? Vamos dizer assim, a distância do centro de distribuição para onde há o consumo pode acontecer. Por exemplo, no Amazonas, você tem que colocar um bujão de gás num navio ou num barco, demora 5, 10 dias para chegar ao destino. Então, isso é custo, aumenta. Mas não justifica um lugar custar 90 e outro 115. Aí tem algum problema, na verdade, como eu estava dizendo, com atravessadores. Então, os órgãos consumidores têm que agir nesse sentido de fiscalizar. Agora, uma diferença de 20%, 30% já é muito grande. Então, você pode dizer que o custo de distribuição vai ter em torno de 10% aí de responsabilidade no preço. Mas é só por aí. Acima disso, é uma especulação que é feita em cima do gás. Então, é importante que o governo olhe isso também, para efeito de fazer uma boa distribuição do gás, né? Não é só a Petrobras produzir, tem que a distribuição para chegar no consumidor. Então, em determinados lugares, você tem R$ 15 no Piauí, quando você tem R$ 90 em Águas Claras, e também em outros lugares no Brasil também deve estar na faixa de 90. Agora, de qualquer forma, o consumidor deve ficar atento, porque pode ter uma diferença até entre bairros, né? Um determinado lugar vende mais barato do lado, vale a pena pesquisar. Agora, não tenha dúvida que carregar um botijão de 13 quilos é muito difícil, né? Então, você tem que ter todo cuidado também na hora de comprar esse gás para poder chegar na sua casa. Tá dado o recado. Notícia aqui é informação e, como a gente gosta de falar, é jornalismo de serviço, César. A gente É dá verdade. informação e dá dicas preciosas também, né? Assim como a gente fala da validade do ovo, como a gente contorna todas essas questões. Motivo pelo qual a gente agradece demais pela sua participação. Diga, meu amigo, fica à vontade. Ô, Gés, é um prazer sempre estar aí. Realmente é importante que a população ela tenha essa noção que muitas vezes o governo pode fazer muita coisa também, mas muitas vezes depende da gente. Então as pessoas devem se unir, fazer uma boa pesquisa, né, para que não compre nada mais caro e principalmente nada estragado.
Um grande abraço e um prazer sempre participar com vocês aí, tá bom? Perfeito. César Bergo, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Seguimos aqui com essa Até a próxima. Um abraço, Jéssica. Até a próxima. Um abraço.